Saudações a todos, o meu nome é Francisco, eu sou antropólogo e como a antropologia trabalha muito com a área cultural, eu resolvi apresentar para vocês, para a galera da SBC, um pouquinho sobre o Oswald de Andrade e os movimentos o Pau-Brasil e o movimento antropófago. São dois movimentos que contribuíram muito para o desenvolvimento da nossa cultura brasileira, a cultura do Brasil. Então, esse é o nosso personagem, o nosso amigo Oswald de Andrade. Ele era paulista, nasceu em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1890 e morreu também em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. É bom lembrar que durante essa época em que viveu o nosso amigo Oswald de Andrade, foi um momento que tinha acabado de ocorrer a proclamação da República no Brasil. Então, o povo brasileiro começou a se preocupar muito sobre a sua identidade, sobre a sua cultura. E essas preocupações também afetaram o nosso grande amigo Oswald de Andrade. Então ele se questionava qual a identidade cultural brasileira. E foi assim que durante a sua trajetória, durante as suas obras, o Oswald de Andrade focou muito nos temas do nacionalismo, das nossas origens, a partir de uma forte crítica ao academicismo. Então, Oswald de Andrade ele buscava uma poesia, uma literatura, uma cultura, uma arte do concreto, uma arte do povo, uma cultura do povo brasileiro, as nossas origens, o que define a nossa cultura, a nossa identidade e como que o Oswald de Andrade vai entender isso, como que ele vai compreender todas essas questões. Foi assim que ele desenvolveu o movimento do Pau-Brasil, em 1924, e o movimento antropofágico, ou movimento antropófago, em 1928. Então, Oswald de Andrade ele deixou um grande e importante legado para o nosso país, para o nosso povo, a partir do momento em que ele buscou delinear minimamente os contornos, os parâmetros do que são as nossas origens, a nossa cultura, a nossa identidade enquanto povo brasileiro, enquanto Brasil. Muito bem, nosso amigo querido Oswald de Andrade. Então, a princípio a intenção era apresentar unicamente o movimento antropófago, né, o movimento antropofágico ou antropófago. Porém, para falar do movimento antropófago, necessariamente a gente precisa entender um pouquinho do que foi o movimento Pau-Brasil, que tem a sua data de surgimento em 1924. Então, o movimento Pau-Brasil, ele foi um movimento nativista, ele buscava o primitivismo. Por que nativista? Por que primitivismo? Esse foi o nacionalismo do Oswald de Andrade no movimento Pau-Brasil. Buscava valorizar nosso povo nativo, né? Buscava voltar às nossas origens. Então, e por que o movimento Pau-Brasil? Porque foi um movimento que buscou estabelecer um produto de exportação. Assim como o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado para a Europa, o movimento pau-brasil buscou desenvolver e construir uma poesia brasileira de exportação, a partir de uma linguagem coloquial. Ou seja, vemos aí essa forte crítica ao academicismo, que é uma marca forte do modernismo brasileiro. Muito bem. Movimento Pau-Brasil. E aí, em 1924,
o Oswald de Andrade escreveu o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Então ele dizia: a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Então, aqui vemos essa crítica ao academicismo muito forte, essa crítica à erudição, e buscando trazer e valorizar o nosso cotidiano, né? Como somos, como falamos, né? A contribuição milionária de todos os erros. Então, quais são esses erros que fogem à norma culta, à erudição? Por que ele valoriza tanto isso? Porque ele valoriza como somos. E aí ele vem criticar. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. Ou seja, esquecemos quem somos, os nativos brasileiros, os indígenas, né? O povo brasileiro que é o dono dessa terra está esquecido. Esquecemos o gavião de penacho. Então, a cultura brasileira deve valorizar essas questões, segundo Oswald de Andrade, e justamente numa crítica a uma europeização do brasileiro, aquela questão da Belle Époque, que estava muito forte também nessa época ainda. E aí ele vai falar que a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos, são fatos poéticos. Então a poesia ela existe nos fatos, no dia a dia, na prática. É uma poesia do povo. É justamente nesse sentido que o Oswald de Andrade escreveu esses dois poeminhas que eu venho apresentar para vocês. O primeiro, Pronominais, de 1925, que está no seu livro Pau-Brasil. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então aqui é o pronome, né? Pronominais, dê-me um cigarro ou me dá um cigarro. O Oswald de Andrade, ele está nessa poesia justamente fazendo uma crítica à erudição, ao academicismo, porque a norma culta diz que o correto é colocar o pronome depois do verbo. Dê-me um cigarro, sendo que no dia a dia, no cotidiano, no coloquial, todos falam, né? O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Essa é a poesia do Oswald de Andrade no movimento do Pau-Brasil, que justamente vem ao encontro do que ele diz no manifesto da poesia Pau-Brasil, quando ele faz todas essas críticas aos arcaísmos e à erudição, buscando valorizar a poesia do concreto. Muito bem, a outra poesia que Oswald de Andrade traz é o Erro de Português, de 1927. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, o erro de português é que ele faz um trocadilho, né, com uma ironia muito bem colocada, quando ele diz que o erro de português não está ligado especificamente à linguagem, não está ligado à nossa comunicação, mas quem é o português aqui? É o colonizador. Ele que errou quando vestiu o índio em um momento de chuva. Então, o índio teria despido o português caso o colonizador tivesse chegado no Brasil em um dia de sol. Uma subversão, ele está invertendo a relação de poder entre o colonizador e o colonizado. Ele está mostrando que o índio ele teria uma influência sobre o português. Muito bem. E aí, a partir disso, do pau-brasil, o Oswald de Andrade vem estabelecer o seu manifesto antropófago, o movimento antropofágico. Antropos, homem, mais fagem, comer. Está ligado justamente ao canibalismo, como a gente pode ver nessas pinturas aqui.
são índios comendo outras pessoas. Mas o que vem a ser esse canibalismo na visão metafórica, metaforizada de Oswald de Andrade? Está ligado com ruminar, assimilar, deglutir, porque o brasileiro ele vai transfigurar a cultura estrangeira, dando origem a uma nova cultura revolucionária própria. Então, é essa assimilação cultural que o brasileiro tem uma capacidade de estar realizando. Ele pega a cultura externa e deglute, assimila e transforma em uma coisa nova. Esse é o ser brasileiro, a independência cultural do Brasil é o que o Oswald de Andrade está buscando. Então, é o caráter nacional. Qual é o nosso caráter nacional? É incorporar as características positivas às culturas devoradas, assim como os índios no seu canibalismo incorporam as características da pessoa que está sendo devorada no momento que ela está sendo devorada, as suas características passam para a pessoa que está comendo aquela pessoa, naquele movimento canibal. E é isso que acontece com a antropofagia cultural do Oswald de Andrade. As influências estrangeiras são assimiladas conforme a cultura brasileira. Então, Oswald de Andrade vem celebrar o nosso multiculturalismo. Muito bem. E o símbolo da antropofagia é a pintura Abaporu, de Tarsila do Amaral, que foi esposa de Oswald de Andrade, na língua tupi-guarani, aba, homem, mais pora, come, mazu, comer. É literalmente ao canibalismo, Abaporu. É o símbolo da antropofagia. E aí, no Manifesto Antropófago, o Oswald de Andrade vem falar: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Então, o brasileiro se une a partir do denominador comum da antropofagia. É a unidade na diversidade. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses. Então, vai contra o colonialismo. Ninguém vai ser catequizado, colonizado. E aqui o Oswald de Andrade faz uma brilhante demonstração do que é a antropofagia, quando ele faz uma intertextualidade com Hamlet, de Shakespeare, to be or not to be. E aí ele vem falar to be or not to be. Então, o Oswald de Andrade ele faz justamente isso, ele assimila a cultura estrangeira, o Hamlet, e transfigura a maneira de ser brasileira. E aí ele continua: o que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior, a reação contra o homem vestido, justamente essa questão do colonizador e do colonizado, contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida. Então, Oswald de Andrade está fazendo uma crítica à consciência enlatada. A antropofagia ela vem assimilar o que é de fora, mas a partir da existência palpável da vida, essa assimilação transforma o externo a partir de uma lógica própria. Nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Ou seja, a gente transfigurou essa influência externa do Cristo e fizemos ele nascer na Bahia, no Belém do Pará, no Cajueiro Santo, aonde nasceu Jesus. Nunca fomos catequizados. Somos brasileiros, a gente transfigura, subverte e transforma. E aí temos os reflexos da antropofagia na cultura brasileira, como na bossa nova, na tropicália ou no bang beat. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Chico Sainz, são exemplos da antropofagia, de como o brasileiro devora a cultura externa e assimila sob uma lógica própria. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço.